Olá, o programa Diário de Oração, mais uma vez aqui pela Rede Século XXI, e a gente está aqui conversando com você sobre as virtudes de São José. E estamos justamente numa igreja dedicada a esse santo com tantos devotos no mundo todo, né? E um dos santos que é o patrono da nossa igreja, aquele que nós temos um carinho todo especial e que nós amamos de uma maneira muito especial. E claro, neste lugar onde São José ele é devotado, fazemos a nossa veneração a ele, neste lugar que é dedicado a ele, como eu estava dizendo, nós estamos refletindo sobre as suas virtudes, não é? Já refletimos sobre a docilidade, sobre a questão da prudência e também sobre o senso de justiça de São José. 3 virtudes muito próprias deste homem que acreditou piamente na vontade de Deus, ou melhor, no plano de Deus para a sua vida e, obviamente, para a vida de Maria, a sua esposa. E hoje nós queremos refletir sobre uma das virtudes também, que tem tudo a ver com esse homem que assumiu esse projeto de Deus, que é a virtude da fortaleza, que também é uma das virtudes cardeais, não é? A fortaleza como a busca, eu diria, necessária, uma busca necessária para realizar a vontade de Deus. E por que a fortaleza está nesse meio, está nessa dimensão? Porque fortaleza aqui significa também a questão da segurança que José tinha que ter diante das dificuldades e diante das fragilidades da vida. A fortaleza como uma referência, de fato, para que, de fato, o projeto de Deus acontecesse na sua vida. Aquele que, além desta fortaleza pessoal, era aquele que dava a segurança para Maria e para o seu filho Jesus, diante de tantas coisas que aconteceram. Veja bem, né, a fuga para o Egito, não é? A compreensão de que, de fato, Deus tinha um plano todo especial para esse homem, a educação desse menino, o desespero quando, por exemplo, Jesus ele ficou lá nos seus 12 anos de idade com os doutores da lei, não voltou com eles na caravana, quando eles foram lá na festa em Jerusalém. E é importante que tudo isso é que deu a Maria essa segurança, não que ela fosse uma mulher frágil diante dos problemas, claro que não, mas era muito importante ter ao seu lado, e Deus assim o escolheu muito bem, um homem que fosse seguro, forte e que tivesse de fato, e desse de fato, esta compreensão, essa dimensão de que de fato as coisas caminhariam bem. E José fez justamente isso. Para nós hoje, a nossa referência é muito difícil quando você vai conviver com uma pessoa que não é segura nem de si e nem te dá segurança diante dos problemas ou das coisas que acontecem. É muito complicado isso. É muito bom conviver com alguém que de fato te dê segurança, em que você sabe que pode confiar naquela pessoa e de que se aparecer alguma dificuldade ela vai saber resolver isso. Se não souber resolver, vai procurar todos os meios necessários para isso. Isso é muito bom, você ter alguém que te transmita segurança, que te transmita confiança. E isto está, obviamente, muito interligado com essa dimensão da fortaleza que José abraçou e tinha, melhor dizendo, e que o ajudava de todas as maneiras. E aí a nossa virtude está vinculada ao fato de este homem compreender que todas as suas atitudes, elas eram atitudes seguidas e imitadas pelo próprio filho. Veja que bom isso. Se José fosse um homem omisso, inseguro, um homem que não transmitisse nem um pouco de confiança, será que Jesus, de fato, teria o que aprender desse homem? Óbvio que não. Sabe por que eu digo isso? Porque a impressão que às vezes dá é de que a gente entende e acha que Jesus já nasceu sem precisar de nenhum tipo de educação, de nenhum tipo de formalidade educativa para a sua vida. Se fosse assim, por que é que Deus precisaria de Maria? Por que é que Deus precisaria de José? Por que é que Jesus deveria então nascer numa família comum como todo mundo? E aí está justamente esta sensibilidade da nossa igreja, de toda a nossa espiritualidade, de perceber este homem como de fato aquele que era o educador do Filho de Deus. A nossa espiritualidade até ainda diz assim, José educava o Filho do Redentor, né? O Redentor, melhor dizendo. E José educava aquele que daria a sua vida por todos nós. José educava aquele homem que tinha uma capacidade imensa de agregar e que usaria isso ao longo de toda a sua vida pública.
Então Jesus, ele buscou e trouxe estas virtudes de José para a sua vida. E uma delas era a fortaleza diante das dificuldades, no Horto das Oliveiras, diante da perseguição de tantas pessoas que queriam matá-lo antes do tempo, diante das dificuldades teológicas, das brigas que eu digo, das discussões com os fariseus, em que ele teria que defender a sua fé, defender o amor ao Pai, apresentar o amor do Pai como uma referência para aquelas pessoas. Então tudo isso fazia parte da fortaleza como homem de Jesus Cristo. E ele usou isso ao longo de toda a sua vida pública. E aprendeu isso, obviamente, de São José. Então vamos pensar nisso e trazer esta virtude também como uma referência para a nossa vida pessoal. Por isso hoje, pense nisso. Traga esta virtude para você e para toda a sua família. Pense como isso pode te ajudar no seu trabalho e na sua vida comum. Fique agora com uma bênção, uma oração toda especial para você e para toda a sua família. Quando nós falamos de São José, nós levamos até ele todas as nossas preocupações e de maneira muito especial as nossas famílias, e também os doentes, algumas características muito importantes. Família, doença, tudo isso nós sempre apresentamos a São José porque ele é de fato o patrono das famílias, o padroeiro das famílias e também aquele que vai até os doentes e os unge com seu amor, com a sua intercessão. Então por isso que sempre, em toda a nossa igreja, toda a devoção a São José está vinculada, claro, cada um ao seu jeito, do seu modo, mas vinculado sempre a isso, à família, a proteção da família e também aos doentes. E também, de maneira especial, aquelas pessoas que estão, de certa forma, no caminho da morte, né? A gente diz assim, aquelas pessoas que estão desenganadas, com sofrimentos muito terríveis. E esse São José é aquele que acolhe essas pessoas. Por isso a gente sempre o pede que nos dê, interceda por nós, para que tenhamos uma boa morte. E é isso que nessa oração nós vamos fazer aqui, pedir a Deus que ajude a cada um de nós na nossa saúde, nos ajudando em todos os instantes da nossa vida. São José, mais uma vez me apresento diante de Ti para pedir a Sua bênção e proteção. Como Pai adotivo do menino Jesus, apresente por mim a Deus os meus pedidos neste momento de oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorando vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com grande confiança venho à vossa presença recomendar-me a vós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.